Boa noite, pessoas. Tudo bem com vocês? É porque há muitos negócios aqui. O que acontece? Hoje é domingo e a gente vai fazer o quê? A gente vai criar o hábito de, no domingo, gerar o conteúdo para que na semana você consiga mudar a energia, mudar hábitos, né? Durante o processo da reprogramação mental. Isso é uma coisa que eu tenho falado bastante, porque quando eu me vi numa fase ruim e eu não entendi, as coisas não fluíam, como eu falo em todos os outros vídeos anteriores, e as coisas não fluíam, em alguns momentos eu conseguia usar uma filosofia que eu não entendia, eu não sabia o que era, mas que as pessoas diziam que funcionava, né? Que é a lei da atração, que é a mudança de hábitos. E aí isso me trouxe o quê? Me trouxe todo o material, todas as ferramentas que eu precisava para poder... Eu tô rindo porque eu vi aqui, ó, o tanto de gente entrando aqui, cara. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui com a gente. Então, o que acontece? As ferramentas que eu utilizei para sair de uma fase ruim. E quando eu comecei a buscar isso na internet, era muito difícil, como eu já falei em outros vídeos, que as pessoas reproduziam uma realidade perfeita, onde ninguém era desempregado, todo mundo estava maquiado, lindo, maravilhoso, com carro importado, e eu numa CLT fudida que meu dinheiro não dava para nada, só comprando mentoria para viver do digital, e eu não conseguia. E aí eu precisei fazer um estudo. É um estudo assim que não é fácil, é complicado, é complexo. Para você entender uma coisa, você tem que ler inúmeras vezes, e muitas vezes com o filho, com o marido, com casa, com a grana apertada, cara, a gente não consegue. Então, o que eu fiz? Eu pensei em mudar o assunto do canal da rede vizinha, né, que é isso que eu tô gravando aqui, aqui é o TikTok, aqui é sei lá o quê, mas então, e aí eu migrei o assunto, pra quê? Pra que vocês vissem quem eu era, como eu caminhei e aonde eu cheguei. Como eu falei num vídeo da semana passada, cara, o que mudou na minha realidade? Eu ainda não tenho um carro importado, ainda não tenho a vida maravilhosa dos sonhos, só que hoje o desgaste emocional que eu tenho é menos do que eu tive um dia. E isso facilita muito a minha vida e me faz ter momentos realmente de felicidade e alegria, porque a felicidade, ela é um estado, a alegria é um sentimento. E isso que é legal a gente tá conversando. Então hoje, assim, ó, pra amanhã, o que a gente vai fazer pra amanhã? Amanhã nós vamos começar nesse negócio quebrando padrão. Se você não consegue quebrar padrão, e isso nenhum influencerzinho aí, ó, te explica como que você quebra padrão. Porque é fácil chegar aqui e falar, você mentaliza antes de dormir 2 segundos aí, você mentaliza sei lá, alguma coisa e o universo manifesta. Cara, você vai tentar, você vai se frustrar porque você não vai conseguir. Por quê? Porque o que você tá falando não tem fundamento. Então, nem você acredita naquilo que você tá fazendo. Ah, mas não precisa de fé, é só falar. Mas você precisa o quê? Quebrar padrões anteriores. Não que a minha verdade seja absoluta, jamais. Mas dentro da minha realidade, que seria... Quando eu era criança, as pessoas comentavam classe média baixa, né? Que eu nunca fui miserável, assim. Graças a Deus, meus pais deram uma educaçãozinha pra gente. A gente tinha uma condiçãozinha. Mas, cara, é difícil entender, né? E esse é o intuito, de levar para as pessoas que tenham um entendimento menor, um pouquinho menos de tolerância e paciência, de estudar, mudar a realidade. Tá escrito aqui o quê? Ô Teodoro, a mulher tá falando aqui, ó, que eu violei algum direito. Nem comecei a falar palavrão ainda. E encerre ou será banido permanentemente. Oi, gente, aqui eu nem comecei. Eu nem coloquei 10 palavrão numa frase e a mulher tá falando aqui, ó, que eu violei a diretriz do negócio aqui. É absurdo, esses negócios de rede social é meio complicado. Mas vamos lá. Eu sei, acho que eu devo, sei lá o que eu fiz. Mas assim, ó, quebrar padrões. O que a gente precisa quebrar? Quando a gente fala em quebrar padrões para poder prosperar. Seguinte, tudo bem, cara, eu aguento.
Se eu mudar, será que ele vai me amar? Relacionamento é difícil mesmo. É só uma fase ruim. Ai, ninguém me entende, né? Essas são as palavras que dão sequência em como que eu vou... Não é sequência, eu falei errado. Isso já é um diagnóstico, uma característica de quem... Como que fala? Reproduz padrões, né? Por quê? Porque assim, eu sempre falo de mim, tanto é que nos outros vídeos, 85 vídeos pra trás, eu sempre posso falar por mim. Eu vejo muito na internet que assim, quando as pessoas falam de decreto universal, quando elas falam de algumas situações, é porque tá monetizado o negócio, elas estão ganhando, tem gente para assistir, mas o que acontece? Elas não têm uma vivência, elas nem percorreram aquele caminho, elas não sabem como é. E aí a gente vê ela com o carro importado, maquiada, com a vida prosperando, e a gente se frustra por não conseguir fazer igual na nossa realidade. Mas o que acontece? Eu me lembro, nesse relacionamento, dos 85 vídeos que eu relato durante anos, né, que assim, tinha situações ao qual eu reproduzia aquilo que a minha mãe fazia. A minha mãe deve ter mais ou menos uns 70 anos, 40 anos de casada, extremamente submissa, sempre cuidou dos filhos, não trabalhou fora, como a mãe de muitos aí na minha idade, eu tenho 40 anos hoje, e possivelmente essa é a imagem que a gente tem da mãe, fora aquela que era mãe solteira, que ia, batalhava, trabalhava. Quando eu era criança, era difícil a mãe que trabalhava fora, né? E aí, assim, eu repeti muitas das coisas que eu aprendi na minha casa vendo a minha mãe sendo esposa, sabe? E isso foi uma das coisas que prejudicou bastante e fez com que a minha relação tóxica e abusiva, ela potencializasse, porque eu repetia padrões. Então, exemplo, assim... eu nunca vi meu pai ser agressivo com a minha mãe. Mas, assim, eles não tinham muito diálogo, né? Às vezes, minha mãe ficava chateada com coisas que meu pai fazia, mas ela disfarçava. Eu nunca via minha mãe triste por um comportamento feio do meu pai. E era normal, entende? Por quê? Porque, assim, cara, você fica em casa, você é dona de casa, seu marido tá com as contas pagas, a geladeira tá cheia. Por que você tá reclamando? Qual que é o motivo da sua reclamação? E eu vivi isso no meu casamento de anos, sabe? Quando eu ia falar com os meus pais, que não era aquilo que eu queria, talvez eu tivesse errado, né? Naquele casamento, era o que os meus pais me falavam: bicho, a geladeira tá cheia, você tem carro, suas contas tá paga. Mas, cara, e o diálogo, bicho? Sabe? E aí, aonde que eu me sentia feliz naquilo? Não tinha, sabe? Porque pra eles era normal. Quando aconteceu a primeira traição no meu casamento, eu lembro que eu cheguei na minha casa e falei assim pro meu pai, falei: pai, eu quero separar, eu posso voltar pra casa? Meu pai falou: não pode, não tem lugar pra você aqui. Aí a minha mãe virou pra mim e falou assim: você acha que o seu pai dormiu todas essas noites de 30, 40 anos de casado em casa? Bicho, eu achei aquilo um absurdo. Eu falei: cara, então pronto. Aí eu achei aonde doía, né? E aí depois que eu resolvi realmente pôr um fim naquele ciclo, né? E passei a ver aonde eram as feridas que eu precisava curar, qual foi o tempo que eu adquiri elas, foi quando eu passei, quando eu mudei o meu pensamento, que é o famoso despertar. Daí eu despertei, né, e passei a empregar na minha vida aquilo que pessoas famosas e prósperas faziam na vida delas e dava certo, mas tudo dentro da minha realidade. E uma coisa que foi difícil eu entender era a respeito do decreto, como eu falei aqui. Então, assim, amanhã você já vai acordar quebrando os padrões. Tudo aquilo que você achar que é errado, tudo aquilo que alguém falou e você não concordou, ou tudo aquilo que você não faria para si, mas está no piloto automático e a gente realmente faz porque é um hábito ou que veio da educação positiva, aonde aquilo te traz lembranças da sua avó que esquentava o leite, colocava uma canela, que não sei o que,
tanto as negativas de coisas que você não aceitava e acha que poderia ser diferente, né? Então amanhã a primeira coisa que você já vai acordar hoje aqui pensando é, cara, amanhã eu vou quebrar todos os padrões negativos que fazem com que eu não prospere. E isso é complicado, dói, porque muitas vezes nessa quebra de padrões precisamos nos afastar de pessoas. Aí entra o decreto. Os decretos hoje que está muito na moda, tem muito Reels, muita coisa na internet. Os decretos, as frases estão prontas. Como eu decreto ao universo prosperidade? Como eu decreto ao universo dinheiro imediato? Como eu decreto ao universo? Por que os decretos eles são importantes? Porque o decreto ele é diferente de um desejo. E o decreto ele não pode ser uma ordem. Ele tem que ser uma coisa que você determina ao universo, mas você já está acreditando que aquilo é verdade, que você merece, aonde entra o sentimento de gratidão, que eu já falei a semana passada, que o sentimento de gratidão é a vibração mais poderosa que o universo entende. Uma coisa que eu tive no começo era assim, olha que coisa boba. Cara, se eu falo português e o japonês fala japonês, óbvio, né? Como que o universo entende nós dois se eu quero um carro e ele também? E aí teve uma mulher que ela me explicou, depois de 18 minutos que ela me ia falando no negócio aqui, eu entendi que é através da vibração. Então a gratidão, ela é a vibração mais poderosa. E há 2, 3 anos atrás, quando você ouvia falar pouco de leis universais, lei da atração, mudança de vida, reprogramação mental, o que era dito? Se você tem uma pia de louça para lavar, é porque você comeu. Se você tem uma cama para arrumar, é porque você teve aonde dormir, né? Essas coisas. Foi assim que começou essa modinha aí. Mas o que acontece? Os decretos. Então, os decretos amanhã você já tem que acreditar, você tem que acordar acreditando que realmente a sua realidade é outra. Então, assim, eu tô numa casa melhor. Cara, se você quiser acreditar nisso, beleza, mas eu começaria da seguinte forma: bom dia, universo, hoje eu tô pronta para viver o meu extraordinário dia mais feliz da minha vida. E aí você observa durante o dia quais foram as bênçãos que você recebeu ou detalhes que você conquistou, percebeu que fez a diferença no seu dia. Tipo uma pessoa, porque, bicho, o brasileiro tem cara que é foda. Você chega num lugar, o negócio é tão simples, tipo pegar a segunda via da fatura de água, né? Um exemplo. Aí você chega lá para pegar a segunda via da porra da fatura, o que acontece? A pessoa ela te enrola tanto que você tem que ir num site, entrar, cadastrar, fazer um reconhecimento facial. A pessoa atrasou seu dia. E ali você já fica intolerante, impaciente, né? Sendo que, talvez, se você fizesse esse decreto acreditando que o seu dia seria perfeito, aquela pessoa que te atrapalharia, especialmente naquele dia, ela vai somar. Então, isso são decretos ao universo. Vou ganhar na Mega Sena. Cara, você não vai. Bicho, você não vai. Sabe por que você não vai ganhar na Mega Sena? Eu vou te explicar por que você não vai ganhar na Mega Sena. Porque presta atenção. Cara, você tá fudido. Você tá precisando, entendeu? Você não tem. Você tá meio desesperado, tá entendendo? E você não tem energia o suficiente pra convencer a sua glândula alguma coisa que você realmente. Como que é, Tadora? O nome dela? Pineal, isso aí. Você não tem condição de convencer ela. Então você pode ficar repetindo, cara, eu vou. Cara, você não vai. Você vai a hora que você cumprir um passo a passo. Aí pode ser que você fale, aí eu falo, você tá pronto para pedir a Mega Sena. Você pode pedir, cara, porque essa pessoa que ela já passou por todos os passos da reprogramação, hoje ela é outra pessoa, hoje ela vibra, ela realmente ela tem condições de alcançar a Mega Sena. Mas é aquilo que eu falo, a prosperidade muitas vezes, para mim, ela não é dinheiro. Ela é, deram até uns coraçãozinhos aqui. Ela é um estado, né? Se eu consigo passar por dificuldades de uma forma que eu não me desgaste emocionalmente, se eu consigo quebrar o padrão que a minha mãe me deu de escassez, sabe, de esposa troféu fudida, porque a minha mãe, o benefício que ela teve foi ser mãe dos filhos dela mesmo, porque
Eu não me lembro do meu pai ter dado uma vida de esposa troféu pra ela, mesmo ela tendo se dedicando horrores, entendeu? E aí eu fui seguir esse rumo aí, ó, me lasquei. Por isso que hoje a situação aqui em casa é diferente, né não, Teodoro? Teodoro, coitado. É uma pessoa muito boa pra mim. Então, assim, ó, leis herméticas. Cara, as leis herméticas, elas parecem que jamais foram ditas ou foram cogitadas, né? Ah, Pamela, eu sou crente. Não posso falar de leis herméticas, bicho, pelo amor de Deus. É aí que tá o conhecimento da pessoa. Para de ser ignorante. Tira do zóio o véu da ignorância. Por quê? Porque as leis herméticas, como eu falei, naquela fase ruim, onde eu, em alguns momentos, assim, eu tinha frases, eu entendia frases e tinha atitudes de leis herméticas, de leis de atração, mas eu não sei, abre essa janela, por favor. E eu não sabia que era leis de atração, mas foram pequenas coisinhas, pequenos gestos, pequenas palavras, pequenos pensamentos que me fizeram sair da fase ruim, né? E assim, depois vendo, estudando, eu descobri sim que na Bíblia, no Testamento Sagrado aí, existe leis herméticas. Então, se você é evangélico, você pode parar de ficar reclamando da vida para os outros, pondo a culpa no pastor, no Espírito Santo, no demônio, qualquer... O demônio pode falar aqui, será? Ou será que eles... Pode. Entendeu? Para com isso aí, bicho, de pôr a culpa em quem não tem culpa e olhe para você e faça a reforma em você. Tá entendendo? Então, aonde que tá? Então, me fala, onde que tá? Bicho, Jesus já falava, peregrinando lá no sol quente, né? Debaixo das oliveiras lá, das acácias, ele já falava. Eu até notei aqui, porque lógico que eu não ia gravar, porque a cabeça não é boa, né? Tudo que pedirdes, crendo, recebereis. Cara, pelo amor de Deus, se você fizer a reflexão na frase que Jesus mesmo dizia, você vai ver que aí existe o quê? A lei da atração. Causa e efeito. Colhe-se o que você planta. Quantas vezes você já não ouviu falar da colheita e da plantação? Se você não gostou da plantação, muda a porra da semente. Mas é difícil a gente mudar o semente. Sabe o que é mais fácil fazer? Sabotar a hortinha do vizinho. É bem mais fácil. Rapaz do céu. Porque olha só, olha o tanto de padrão que eu vou ter que quebrar. Olha o tanto de gente que eu vou ter que afastar na minha vida, né? E outra coisa, vou falar uma coisa pra vocês que eu não falei anteriormente, mas as pessoas me questionam, é que um assunto leva no outro, e aí eu fico meio perdida e eu não quero que o vídeo fique longo, mas você que é minha amiga, escuta aí, porque você sabe que faz tempo que você me acompanha, então vale a pena, né? O que acontece? As pessoas me questionam o seguinte: nossa, bicho, mas você, Pamela, você, né, macumbeira, espírita, mãe de santo, sacerdotisa, blá, 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 e blá, 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 você passou por tudo isso? Cara, eu passei, por quê? Porque naquela fase ruim, eu estava em desenvolvimento mediúnico. Resumindo, eu só era uma perturbada onde os padrões que eu trouxe da família do meu pai e da minha mãe perturbava ainda mais, potencializava mais, aí o troço não andava, nem com a bexiga, tá entendendo? Isso aí é uma verdade. Segundo, trazendo aqueles padrões da minha vida, o preconceito. Bicho, como que eu vou falar pra alguém que eu acredito na vida após a morte, cara? Isso aí é um absurdo, vão me linchar, entendeu? Porque foram padrões que eu trouxe lá de trás, dos meus ancestrais, dos meus antepassados, da minha árvore genealógica, sei lá. Preconceito, entendeu? Preconceito. Então eu passei sim, sabe? Para mim trabalhar com a espiritualidade como eu trabalho hoje, sabe? Para mim atender os clientes que eu atendo hoje, para mim poder abrir o meu baralho, né? Os 3 que eu tenho aqui, jogar os meus búzios e atender, fazer um tratamento espiritual juntamente com tudo que eu estudei, quântica, neurociência, lei de atração, eu precisei me preparar. Eu precisei me transformar. Eu precisei Como que é aquilo que o Durval falava pra mim? Ter disciplina. Porque uma vida é uma vida. Vocês não têm noção do peso que tem uma vida. Até porque a vida é de Deus. Pensa uma bosta igual eu prejudicar o coleguinha na vida dele, que nem dele não é.
Bicho, aí o cara tem que ter tobo, né? Muitos pais de santo aí tem na rede social, viu? Eu fico, bicho, esse cara é foda, esse cara é... Mas tá bom, esse é outro assunto. Vamos lá. Outra coisa, vibração. Eu sempre falo de energia. Quando eu tava lá na minha fase fodida lá, tem a Letícia, cara. A Letícia, ela tá curtindo a live de uma tal forma. Letícia, muito obrigado, viu? Isso aí venha sempre. Letícia, ela tá só curtindo. É isso mesmo, minha filha. Eu já passo pras amigas aí. Falou, arrumei uma louca ali. Cara, você tem que ver. E é só coraçãozinho. Eu gosto aí. Ou vocês podem perguntar. Se vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar. Letícia Trincones. Dá um like lá no negócio dela, porque ela tá ajudando nós aqui, por favor. Né? O que acontece? Vibração, já falei. Quando eu tava naquela situação difícil, né, onde o meu marido perfeito, pro meu pai e pra minha mãe fora da minha casa, ele era perfeito. O problema era a convivência dentro da minha casa, mas vocês vão ver nos vídeos anteriores, que acontece o quê? Ele tinha uma ele tinha uma, eu esqueci a palavra, limitação emocional, certo? Depois, na psiquiatria, uns remédios em tarja black e tal, aí as coisas foi fluindo. Mas daí já tinha passado mais de tantos anos de casado, filho, aí tava tudo lascado, entendeu? Mas enfim, todo mundo que chegava pra mim e me dava uma solução, eu apresentava um problema. Porque, cara, não ia dar certo pra mim. Porque assim, ó, nesse caso, né, o meu marido, ele tinha esses problemas, laudado, tal, não sei o que, né, e ele fazia com que eu duvidasse da minha própria sanidade mental. O bagulho era louco, entendeu? Mas hoje eu vejo que muitos coaches digital e muitas pessoas aí, muitos terapeutas digitais e tal, qualquer pessoa para eles é doente mental. Qualquer pessoa tem um CID, um TDAH, todo mundo é narcisista, cara, todo mundo é narcisista. Sendo que já foi diagnosticado, dá um Google aí, que as mães narcisistas, elas constam como 1% da população. Mas vamos culpar a sua mãe pelas coisas erradas, pela sua vida no seu morango. Entende? Vamos pôr a culpa em alguém. E a culpa não é de ninguém, não sei sua mesmo. É isso que eu tô falando, caralho. Pois é, vamos lá. Então, a vibração. Na época, cara, eu vibrava extremamente negativo e nada daria certo pra mim, tá? Nem meus mentores espiritual, nem Exu, nem Preto Velho, nem Caboclo, nada serviria pra mim. Tanto é que, vibrando negativo, eu passei a atrair mais energia negativa, afastando realmente os meus trabalhadores. Toda hora eu tô gritando? Não. Ah, tá. Então, beleza, obrigada. Aí, o que acontece? Vamos na vibração. O verbo se faz na carne, cara, bíblico. Então, missionária, né? Você pode estar aqui acompanhando a gente, que você vai entender que isso aí não tem nada a ver com religião e nem essas coisas, ficar me ofendendo, chamando eu de filha do diabo, nada dessas coisas aí, entendeu? É o que? Lei da atração. Você mudando você se restaurando, quebrando padrões, entendeu? E realmente sendo quem você queria ser, a senhora do seu próprio destino. Isso que é legal. Vamos lá. Cara, essa Letícia, ela é muito legal. Eu não sei quem que é, não, mas eu tô só fã, Letícia. Muito obrigado, viu? Aqui não tem muitas pessoas, mas tá bom. Vamos lá. Chegou uma época que a religião, ela perdeu muito dessa autoridade moral, né? Por quê? Porque os sacerdotes, eles foram fazendo as cagadas aí, né? E, cara, assim, ó, eu como sacerdotisa, falar pra vocês coisas que eu nunca falei nesse canal, porque hoje eu tenho total autonomia e competência pra falar isso. Há uns anos atrás eu fui feita na Jurema Sagrada, no Catimbó da Jurema. Nunca tirei emprego de pai de família, nunca destruí casamento, sabe? Nunca fiz a maldade pra ninguém, graças a Deus, né? Nunca precisei disso. Até porque a minha doutrina, quando eu comecei, assim, há muito tempo, foi no kardecista, né? E aí depois que eu fui estudando religiões, até achar um toque que realmente ele... Tá com bateria fraca aqui, ó. Ok. Que ele realmente me fez entender que seria bom pra mim, né? Sempre baseado nas leis divinas. E eu perdi o raciocínio do que eu tava falando, vocês acreditam? Porque eu fui ver o negócio da bateria aqui, mas já eu volto nisso aí. Mas devia ser alguma coisa falando que eu tinha vergonha de quem eu sou. Precisei o quê? Quebrar padrões, certo? A ciência, ela não consegue explicar sozinha o sentido da vida,
Por isso que hoje tá muito na modinha, sabe? Eu lembrei do que eu ia falar. O que acontece? Então, vamos voltar aqui rapidinho no negócio da religião. Eu vejo amigos sacerdotes, dirigentes espirituais, gente, que não que minha verdade seja absoluta, que a minha casa seja melhor, mas é de cortar o coração. Eu fico pensando, bicho, será que esse cara não tem medo do dia do filme da vida, né? Muitos sacerdotes, eles usam das nossas próprias fraquezas, sabe? Quando você chega num cara assim que você não tem mais... Você não tem mais esperança, você não tem mais saída, você não tem mais... Sabe, a pessoa usa aquilo pro pior, sabe? Eu não gosto nem de falar, mas existe, sabe? Eu estive no meio dessas pessoas e realmente tudo que se fala do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé, infelizmente tem alguns colegas que, assim como pastores e padres, perderam a autoridade moral. E é lamentável, mas graças a Deus eu não posso estar me incluindo, né, nessas pessoas aí. A Letícia segue curtindo. Cara, minha irmã, diga um oi. Parente não conta, vai. Então tá. Então, vamos fazer meia hora e qualquer coisa a gente continua aqui. Então, o que acontece? Quando a ciência passou a não explicar mais questionamentos, né, da vida, aí foram atrás das leis do universo. Quando a humanidade ela ficou esgotada de relacionamentos tóxicos, trabalhos vazios, crises existenciais, aí lembraram do ocultismo, lembraram de leis vibracionais, e aí obviamente que todo mundo que teve a oportunidade ou tem a oportunidade de passar isso, passa mesmo. Algumas vezes sendo verdadeiro, algumas vezes dando uma complicada, como eu falei, assisti o vídeo da pessoa que ela fala a respeito, mas se você pergunta um fundamento, ela não tem. As perguntas assim que faz, cara, por que eu tô me identificando, né, com tudo isso? Porque um dia ela teve aonde eu estive? Não só isso, mas é porque chega um dia que a gente se pergunta, cara, quem que eu sou? Por que tá acontecendo isso comigo? Como eu saio disso? Geralmente nós estamos aonde nós nos colocamos. Se você está num relacionamento tóxico, abusivo, foi porque você se colocou lá, por quê? Porque você seguiu padrões, duplicou padrões, deu continuidade em padrões, aonde você via as coisas acontecerem de uma forma ruim e você achava que era boa. Porque era o que era, gente. Antigamente era assim, era pai falava e filho respeitava e tava tudo certo. Mas hoje em dia as famílias não tem tempo, não tem continuidade. Por quê? Porque olha só, veja bem o que acontece. Baseado lá na culpa que a sua mãe teve de trabalhar para te sustentar ou não quebrar padrões que veio da educação dela, da ancestralidade dela, você passou a culpar tudo, formou uma família meio nas coxas, sem princípio, sem base, com a estrutura emocional meio complicadinha, entendeu? Algumas pessoas hoje casam só para sair de casa, entendeu? Para não ter que conviver. Alguns casam para dividir a despesa do aluguel, da água, das necessidades básicas, entendeu? E aí, assim, como que uma família sem estrutura vai ser contínua? Vai ser realmente uma família? Não dá, lógico que dá, filho. Tô falando aqui pra você emprega isso aqui na sua vida aqui, que você vai longe no serviço, na família. Tudo é ajustável, porque a vida é movimento. Não queira ficar como eu, num lugar onde não era o meu, durante tanto tempo. Por quê? Porque eu não tinha instrução. E a verdade, muitas vezes a verdade é essa. 29 minutos. Teve uma pessoa que eu ia fazer um comentário, mas não vou, aqui. Vamos focar aqui. Então, o que acontece? Outra coisa que tá na moda falar é a respeito os místicos, os negócios planetários aí da Lua que se encaixa não sei na onde, né, desse negócio aí do sistema solar aí, né, esse lance planetário.
que hoje a gente vive em aquário. O cara que falou para você, repita isso para poder trazer dinheiro imediato, ele te falou isso, desse negócio do aquário? O que acontece? A era de aquário, ela é uma era de autonomia espiritual. Por isso, muitas pessoas estão passando a cultivar a sua religião, seus cultos em casa e deixando de ir a lugares. Essa pessoa te falou isso? Possivelmente não, porque ela tá aqui só para ficar dando um negocinho aí. A expansão da consciência coletiva vem nisso, porque hoje a busca deixou de ser por Deus em específico e vira um reencontro com o seu divino interno, que é quem é você. E aí você consegue se conectar com o universo, com Deus, com o todo, e aí as coisas passam a fluir na sua vida de uma forma diferente. E aí você consegue alcançar aquilo que você realmente deseja, né? Cara, a tecnologia hoje ela traz as informações na porta, só cuidado com as informações. Teve uma menina que falou assim pra mim, esse dia eu vi uma chamada dela, que ela fala, através dos meus jogos de cartas eu falo qual é o seu trabalhador. Cara, às vezes a pessoa nem tem trabalhador, filho. Às vezes seu caminho é só de mudança interna, porque assim, o que acontece? Muitas vezes a pessoa acha que num centro de macumba, você vai só pra incorporar. Você não tem condições de incorporar um trabalhador de lei, um cara foda, um cara que realmente vai mudar a vida, de saber dar o conselho pra alguém se você não mudar você mesmo. Começa por aí. Porque hoje em dia as incorporações, que não é a única faculdade mediúnica dos seres, tá? A incorporação, ela é muito... Como que fala aquela palavra que eu adoro? Consciente. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está consultando o seu cliente, você está se consultando também. Por isso que a incorporação ela não é assim como foi um dia que, eu não lembro de nada. Logicamente que você não lembra de 100%, mas pelo menos o rumo da conversa, filho, você tá ali entendendo, entendeu? E aí as pessoas vangloriam muito o ato da incorporação. Mas elas esquecem do médium auditivo, elas se esquecem do médium de transporte, elas se esquecem do médium que psicografa, ela esquece do cara que pinta, ela esquece de várias coisas. Por quê? Por causa do ego. A pessoa ela já vem mimadinha da vovó, que a vida é um morango, quando dá errado ela culpa o pai, a mãe ocupa qualquer coisa, menos ela mesma, pra ela ser uma pessoa melhor, né? E aí o que acontece? Esqueci. Ai, meu Deus do céu, minha cabeça não é boa. Enfim, vamos pro próximo, já eu lembro, né? Eu acho que acontece que as pessoas acabam deixando que o ego, né, de tudo vire uma coisa um pouco insustentável e daí ela quer empregar aquele ego em todas as situações da vida e aí ela passa como desequilibrada, né? Deve ser isso aí. A necessidade que as pessoas hoje têm, por que as pessoas se identificam tanto hoje com qualquer coisa oculta e espiritual, né? Porque antigamente, mais uma vez, isso era o quê? Isso era o padrão do errado, né? Você que trabalhava com bruxaria, com macumba, com holístico, com qualquer coisa, ou você era muito bem visto como um profeta foda, ou você era um adorador do diabo, né? Não que não tenha hoje em dia, eu acho que se você não tá fazendo mal pra ninguém, entendeu? Se dentro da sua energia da negatividade você consegue ajudar um pai de família a sustentar a casa dele, você consegue reconstruir uma família, filho, tá valendo. Hein? Antigamente não se falava em depressão, não se falava em ansiedade, não se falava de vazio existencial. E as pessoas entendem isso hoje muito mais espiritual do que psicológico. Mas o que acontece? Você tem que ir lá voltar nos padrões. Gente, o padrão é tudo. Você tem que voltar no padrão e entender aonde a sua ferida foi aberta. E por que ao invés de curar, ela foi cicatrizar, ela foi infeccionando. Você tem que prestar atenção nisso aí. Porque ninguém vai conseguir, Deus faz tudo, menos a nossa parte. Então, ninguém vai conseguir fazer por você além de você mesmo. Quebre padrões, siga um passo a passo. Tudo que o seu coração aceitar, você fizer dentro da sua realidade e ter êxito. Esse é o seu lugar, esse é o seu caminho. Eu acho que hoje é o que eu posso te falar para você
começar uma semana, para amanhã, quando você acordar, ficar aqui, 40 minutos escutando eu falar igual uma louca, né? Que assim, quando eu estive na minha fase ruim, em alguns momentos de sanidade, eu praticava a lei da atração sem as ferramentas que eu tenho hoje, e isso me tirou da onde eu estava. Que quebrar padrões daquilo que você aprendeu, viu, coisas negativas, coisas simples, do seu pai guardar pedacinhos de sabonete, de a melhor louça ser da visita, fazer coisas gostosas só quando tem uma visita ou alguém importante vai chegar. Quebre esse padrão. O importante é tipo o cara lá, o Ana Prado. Primeiro você, segundo você, terceiro você, quarto você, quinto você. Aí depois vem o outro, sabe? Então, quebre padrões. Quando você quebra padrões, você quebra ciclos. Quando você quebra padrões, quando você para de repetir padrões, até a educação dos seus filhos, a energia familiar muda. E para quebrar padrões, você precisa ter o quê? Os decretos. Hoje eu vou ser feliz. Hoje eu me perdoo por, durante tanto tempo, eu dar continuidade num padrão que me fazia mal. Então você se perdoa e você segue. Eu vou deixar lá no canal, vizinho, vocês saem procurando aí, porque são 3 negócios aqui, cada um roda para um lugar. Um decreto onde fala, eu errei, entendeu? Fiz escolhas erradas, porém, hoje eu evoluí, e nessa minha evolução, eu não me permito mais escassez, repetição de ciclo, isso, tá certo? Quanto mais vocês interagirem, mais a gente tem ideias aqui pro canal. Geralmente no domingo eu sempre faço alguma coisa para vocês começarem a semana bem. Amanhã, no Cura Essência, dá um Google aí no Cura Essência, sai falando aí de TikTok, Instagram, não sei o que você vai achar lá. Amanhã a gente começa toda hora, falou pra mim não falar, mas não tem como, cara. Amanhã a gente vai fazer essa semana toda. Essa semana toda a gente vai trabalhar com quebra de padrões. Gente, essa quebra de padrões, geralmente os meus amigos... Fala assim, ó, a arroba tá na bio. A arroba tá na bio, o Teodoro falou que a arroba vai estar na bio. E aí o que acontece? Esse processo de quebra de padrões, tudo que eu tô colocando aqui, que é aquilo que você vai somar com os feeds que vão aparecer de quebra de padrões, ou de leis energéticas, ou faça isso, ou faça aquilo, dentro da sua rede social, cara, isso aqui, eu vou te falar que um atendimento particular, ele vai te cobrar aí mais ou menos uns 150, 200 conto por hora. Então vai com nós que é de graça. E não é porque é de graça que é ruim, sabe? É porque dentro da minha religião existe uma coisa chamada caridade. Quando eu caminhei por essa estrada, eu não tinha ninguém para segurar minha mão e falar assim, cara, o caminho é esse aqui. E em cada ponto do caminho, você vai passar por isso, por isso e por isso. Eu não tive isso, não. Sabe? E ainda assim, consegui chegar onde eu cheguei. E ainda assim, eu consigo ter momentos de felicidades diários. E não custa nada a gente passar o bem para alguém. Alguns atendimentos que são feitos aqui na minha casa são doações, sabe? E eu não me envergonho disso. Eu não desvalorizo o meu trabalho por isso, sabe? Mas é realmente quem precisa, como um dia eu precisei, e infelizmente, ou felizmente, porque me trouxe inúmeros aprendizados, né? Eu consegui. Então, se eu conseguir, você também consegue. Se Mariana Hilson também conseguiu, se aquela morena que usa lente azul e vive falando aí na casa linda, maravilhosa, consegue, você também vai conseguir. Tudo dentro da nossa realidade, beleza? Ai, gente, cara, minha irmã e a Letícia tá só nos coração ali, ó. Eu tenho certeza que a semana que vem você também vai estar lá, só dando os coraçãozinhos aí pra gente, tá bom? Fiquem com Deus, uma excelente semana pra vocês. Foque na quebra de padrões. E Cura Essência, o negócio na bio aí que o Teodoro falou. E vamos trabalhar a semana toda pra quebrar os padrões, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.